Então profetize enquanto a boca. Profetizarei e as muralhas, profetizarei e as muralhas diante. E tudo que os anjos dizem, ele disse sobre mim, vai se cumprir. No teu trabalho, na tua casa, na tua família, haverá esse grande milagre. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Oh, eu sei. Tudo que ele disse. Pois eu e você, nós temos a marca da vitória em Cristo Jesus. Declare: marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória, marca da vitória nós temos. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Aquele que está no teu coração. Oh, tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Aquela cura que você tanto deseja, aquele papel assinado que você tanto deseja. Tudo que ele disse sobre mim vai se cumprir. Aquela venda que você deseja, a cura do teu irmão, da tua irmã. Oh, tudo que ele disse, oh, vai se cumprir. Aquilo que você pede para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, tudo que ele disse
isso, Jesus, em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse momento nós vamos, com alegria, celebrando ao Senhor, vamos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do oleiro. Aleluia. Eu canto aleluia, eu canto aleluia, eu canto dançarei toda a minha alma, pois o Senhor é bom e me salvo. Aplaudirei, aplaudirei e exaltarei seu nome. Eu canto aleluia, eu canto, eu canto eu canto aleluia, eu canto aleluia, eu canto Senhor nosso Deus, nosso Pai, está aqui entregue seus dízimos e as ofertas no teu altar, Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreende o devorador em nossas vidas, Senhor. Faça com que cada um de nós possamos, Senhor, administrar aquilo que é teu e aquilo que é nosso, Pai. Para que o devorador não venha, Senhor, pegar aquilo que é nosso e aquilo que é teu, Pai. Nos abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, Senhor. Pai, abre as portas, Senhor, de emprego, Senhor. Abre as portas, Senhor, nas finanças, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Abre as portas em outras áreas também, Senhor. Aquilo que está no coração, ó Pai, dos teus servos, Senhor. Nós o abençoamos, Senhor, a tua igreja com toda sorte de bênção, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Poder se sentar no nome do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, no capítulo 27, em nome de Jesus. Atos 27. Abriram?
Vamos orar em nome de Jesus. Paizinho santo, Paizinho querido, seja feita a tua vontade, Senhor, neste lugar. Seja feito o teu querer nesse lugar, Pai. Que a tua palavra, Deus, seja vivificada nesse lugar, avivada nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja ministrada nesse lugar. Que o teu Santo Espírito, Deus, tome a frente, Senhor, de tudo que nós vamos ouvir, Deus, de tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus. Não nos deixa sair daqui da mesma maneira que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, sair daqui da mesma maneira que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus, opera em nossos corações, opera em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, Atos capítulo 27, nós vamos ouvir de novo o naufrágio. Alguém lembra da pregação da âncora? Helena lembra, Laura, que bom. Irmã, que bom. Eu também lembro. Nós vamos continuar no naufrágio, quer dizer, na pregação do naufrágio. Atos 27 conta a história desse momento em que o apóstolo Paulo, preso, levado para Roma, para ser julgado em Roma, está com os mais de 250 presos. Ele era o único homem de Deus naquele barco e avisou aquela tripulação para não seguir viagem, senão ia ter grandes perdas. E como nós já conhecemos essa passagem, já pregamos aqui, acho que no culto retrasado sobre ela, Deus ainda quer continuar ministrando aos nossos corações sobre essa viagem de Paulo. Só que hoje a mensagem é o naufrágio da vida. Tem muitos crentes hoje no meio do naufrágio. Tem muitos crentes hoje ultrapassando esse naufrágio. Tem muitos crentes hoje no meio da tempestade. Tem muitos crentes hoje que já passaram essa tempestade. Mas Deus quer falar de uma maneira especial no nosso coração hoje. E eu quero que em nome de Jesus você deixe o seu coração mesmo aberto para ouvir a voz de Deus. E o que Deus tem falado ao meu coração e eu quero trazer para a igreja do Senhor é que nessa viagem citada aqui na palavra de Deus, e que eu quero chamar a atenção para a viagem das nossas vidas. Eles fizeram um plano, seguiram a viagem, pararam e depois decidiram seguir novamente. E é quando o apóstolo Paulo se levanta aqui no versículo, eu queria que começássemos do 7 dizendo assim, 27:7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Até aí. Como eu disse no início, muitos de nós, muitos cristãos em todas as igrejas espalhadas pela terra estão passando por grande tribulação. Estão passando por grande tempestade, estão mesmo no naufrágio. Mas o que Deus ministrou ao meu coração e o que Deus quer ministrar ao teu coração hoje é que a maioria dos naufrágios das nossas vidas é porque não ouvimos a voz de Deus. O apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, representa o Deus antes do naufrágio. Antes de acontecer tudo aquilo que nós já conhecemos nessa palavra, Deus se levantou um homem para avisar, levantou um homem para corrigir, levantou um homem para exortar aquele povo a não seguir naquele caminho, a não continuar daquela forma, a não seguir adiante. E a maioria das provações, das tribulações que nós passamos na nossa vida, não é porque Deus está nos provando. A maioria delas é porque nós fizemos escolhas erradas. E Deus quer ministrar isso no coração dessa igreja essa tarde, no seu coração essa tarde. Atenção às escolhas erradas. Atenção aos caminhos traçados.
atenção aos projetos, aqueles que Deus já disse que não. Aqueles que Deus já disse vai e você reluta em ir. Aqueles que Deus já abençoou, mas você não quer saber. Aqueles que Deus já mandou, já enviou e você finge que não ouve. Aqueles que Deus disse não, mas você quer porque você quer e porque você quer. Deus mostra na sua palavra que antes que venha o naufrágio, o nosso Deus, que se preocupa com cada um de nós, Ele nos avisa, Ele levanta alguém para nos avisar. Porque Ele é bom, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Nada que tenha acontecido na tua vida, nada, você pode se levantar e dizer, Deus não me avisou. Deus avisa, porque Deus cuida de cada um de nós. Mas o problema é que nós não ouvimos, não queremos ouvir, ignoramos, porque pensamos, porque preferimos ouvir a voz do nosso coração, porque preferimos ouvir outras coisas. E Deus, essa tarde, quer chamar a sua igreja de volta a ouvir a voz de Deus. Deus avisou antes aquele povo o que iria acontecer. Muitas vezes nós queremos, eu quero casar, mas Deus avisa. Eu quero trabalhar aqui, mas Deus avisou. Eu quero ir para lá, mas Deus avisou. Deus deu sempre um sinal antes. Paulo era esse sinal. Fique alerta aos sinais que Deus te dá. Igreja, não ignore a voz de Deus. Não ignore o sinal que Deus dá. Deus usa os seus profetas. Deus usa a sua palavra. Deus usa o seu louvor, Deus usa os seus pastores, Deus usa os líderes espalhados por essa terra, Deus usa o teu irmão. Fica alerta, Deus está falando, Deus tem falado. Mas muitos estão ignorando, tapando os ouvidos e seguindo adiante da tempestade. Eles tinham um plano, vamos atravessar. Deus levantou uma pessoa que aos olhos deles era uma pessoa normal como as outras, mas Deus levantou uma pessoa para tentar impedir esse plano que não ia dar certo, esse plano que não era de Deus, esse plano que não era bom. Agora, calma, Deus levantou uma pessoa, porque Deus quer sempre nos prevenir, Deus quer sempre evitar as tragédias da nossa vida, Deus quer sempre o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas muitas vezes nós não cooperamos para esse bem. Nós é que impedimos esse bem. Deus sempre coopera para o nosso bem, então Ele sempre vai levantar alguém para nos avisar do perigo. Nem que seja o nosso próprio coração, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Deus quer sempre nos prevenir. Deus, Ele atua prevenindo. Nós queremos apenas um Deus que nos ajude na hora da adversidade, mas o nosso Deus atua prevenindo a adversidade, prevenindo a tragédia em nossa vida. E é nesse momento que nós temos que mais ouvir a voz dele, na hora em que ele está ali agindo para nos ajudar a não cair no naufrágio, na tempestade. Porque depois vai ser difícil. Porque existe um princípio chamado semeadura, que Deus não vai contra o seu próprio princípio. Então, enquanto Deus quer nos prevenir, vamos abrir os ouvidos à voz de Deus em nome de Jesus. Vamos ficar atento a todos os sinais que Deus dá. Deus é vivo, Deus fala. Deus fala. Quantas pessoas estão pedindo, Senhor, fala comigo, e Deus fala. Já falou. Mas não é essa voz, Deus, eu quero outra. Eu quero outra voz, eu quero outro conselho. Hoje eu fui atrás da minha sobrinha, fiz uma pergunta a ela, mas tu acha que eu devo fazer tal coisa? E no meu coração eu espero que ela me incentive a não fazer tal coisa. E ela, eu acho que tu deves fazer. Eu queria tanto ouvir não, que eu precisava de um incentivo para não fazer tal coisa. Muitas vezes nós somos assim, nós perguntamos para encontrar alguém que nos impulsione a fazer aquilo que nós queríamos. Mas se alguém disser ao contrário, nós ficamos tristes e desanimados. Muita gente pode impedir uma tragédia se ouvir o Deus, esse Deus que previne essa tragédia. Ouvir. Ficar atento ao sinal que Deus dá. Ficar atento às pessoas que Deus usa para nos avisar, para nos alertar. Ficar atento aos conselhos das pessoas de Deus, pessoas idôneas. Aí Paulo avisa ainda por cima as consequências. Ele diz que se eles prosseguissem aquela viagem, ia haver muito dano, muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das pessoas. Paulo se levantou e falou. Muitas vezes uma decisão errada, igreja, nossa,
não só causa danos materiais, mas espirituais, físicos. Em nós apenas não, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, do nosso ministério. Basta um erro, basta uma decisão errada, basta uma decisão ignorando a voz de Deus, ignorando o conselho dos sábios. Basta uma decisão errada e nós fazemos perder toda uma bênção. E eu quero te perguntar, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus, um conselho do Senhor e obedeceu? Qual foi o último sinal que Deus te deu, que Deus te disse? Qual foi a orientação que Ele te deu? Será que as tribulações que você está passando hoje, será que a tempestade que você está vivendo hoje não é fruto dessa sua insensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer? No versículo 11, diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. O centurião é que tinha a decisão nas suas mãos, mas ele, ao invés de ouvir o homem de Deus, o conselho do homem de Deus, a voz do próprio Deus naquele barco, ele preferiu ouvir a voz da experiência. O capitão ali tem experiência. Eu vou ouvir esse homem? Não. Eu quero ouvir, o piloto, aquele que sabe, aquele que tem experiências de anos de navio. Muitas vezes nós somos assim, nós não queremos ouvir o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Eu quero ouvir o que a mídia diz, eu quero ouvir o que a sociedade diz. Quero ouvir o que a televisão diz, eu quero ouvir o que a moda diz. E deixamos de ouvir o que a palavra de Deus diz. Fazemos igual a esse centurião. Não damos crédito ao que a palavra de Deus diz, ao que os homens de Deus dizem. Eu prefiro outra voz. Mas Deus quis falar, Deus quis prevenir. Deus tem te falado, Deus tem tentado prevenir algo em tua vida. Ouve a voz de Deus. A maioria dos problemas dos crentes é porque não ouvem e ignoram a voz do nosso Deus. E sabe por que nós ignoramos a voz de Deus? Porque muitas vezes a voz dele é um não. Quando a voz dele é um não, não é para mim. Não ouvi. Não ouvi, claro que não é para mim. Nós só escutamos aquilo que nós queremos. O piloto tinha conhecimento, mas Paulo tinha o poder de Deus. A sociedade tem um conhecimento, a psicologia tem um conhecimento, mas a palavra de Deus é o poder de Deus para a nossa vida. E é com ela que nós temos que ficar. Não ignorem o poder dessa palavra de Deus. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o meio em que você vive diz, não importa o que tua família diz, não importa o que teus amigos dizem, fique com a palavra de Deus, porque essa é verdadeira. Mas o conselho dos ímpios nos faz perecer. O centurião preferiu ouvir a voz do piloto. Será que nós temos ouvido os meios seculares ou será que nós temos ouvido a palavra de Deus? A igreja de Deus, o povo de Deus, ele é regido pela palavra de Deus. Nós somos regidos pelo que diz a palavra de Deus. Olha, eu vou casar, o que é que diz a palavra de Deus? Eu vou divorciar, o que é que diz a palavra de Deus? Eu vou viajar, o que é que diz a palavra de Deus? Eu vou educar os meus filhos, o que é que diz a palavra de Deus? A nossa vida é regida pela palavra de Deus. Eu vou fumar, eu vou me drogar, eu vou beber, eu vou me prostituir. O que é que diz a palavra de Deus? Por mais modismo que acha lá fora, o que é que diz a palavra de Deus? Como eu devo me vestir? O que é que diz a palavra de Deus? Como eu devo falar? Como eu devo andar? Como eu devo me comportar? É o que a palavra de Deus diz. Ponto final. Se nós formos dirigidos pela palavra de Deus, não vai haver naufrágio. Amém? Versículo 12 diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Até aí. Sabe por que muitas vezes a adversidade vem na nossa vida, o naufrágio vem na nossa vida? Porque a maioria disse, a maioria falou, a maioria acha. Nós somos levados pela opinião da maioria, pela opinião pública e esquecemos da opinião de Deus. O que é que Deus acha? O que é que Deus tem dito? E foi assim mesmo, olha, a maioria achou. Naquele barco tinha um homem de Deus, a maioria era toda pervertida.
Mas a maioria decidiu que era melhor prosseguir. Ele decidiu ouvir a voz da maioria. Quem você tem decidido ouvir a voz? A quem você tem decidido obedecer? É a voz da maioria? Ou é a voz do nosso Deus? Ou é a voz da palavra de Deus? Ou é a voz dos homens de Deus que são colocados diante da tua vida para te orientar? A quem nós temos decidido ouvir? Muitas vezes nós queremos fazer algo que não é bom e procuramos o conselho de pessoas que nós sabemos que vão nos aconselhar para aquilo que é mal. Dificilmente nós vamos fazer algo mal e vamos procurar alguém idôneo para nos ajudar. Não. Se eu sei que é errado, eu não vou procurar alguém certo. Eu vou procurar alguém que me ajude a errar também, que vá comigo e me leve para essa. Eu preciso de aliados. A maioria é assim. Neste barco, a maioria não tinha o Espírito Santo. Cuidado com quem não tem o Espírito Santo de Deus. Cuidado com os conselhos que você ouve de quem não tem o Espírito Santo de Deus. A maioria. Cuidado com quem te influencia. Se é a maioria ou se é a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. No versículo 13, diz assim: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Olha que tremendo. Soprando brandamente o vento sul. Ai, brandamente, que maravilha. Pensando eles ter alcançado o que desejavam. Ou seja, ignoraram a voz de Deus, ouviram a voz da maioria e é claro, agora está tudo bem. Está tudo tranquilo, consegui, venci, ganhei. Quantos de nós ignoramos o conhecimento do Senhor, ignoramos o conselho de Deus, ignoramos as pessoas que Deus coloca em nossa vida para nos aconselhar, para nos orientar, e tudo vai bem. Olha aí, deu certo. Deus disse não, eu viajei, está tudo dando certo. Deus disse não, eu casei, está meio maravilha. Deus disse não, eu saí do trabalho. Deus disse não, mas eu saí da igreja, está tudo maravilha, minha vida está de vento em popa. Quantas vezes nós erramos e o castigo não vem e pensamos que está muito bem. Olha aí, saí com a minha namorada, fizemos aquilo que a Bíblia diz para não fazer, mas está tão bom, está tudo tão bem, não aconteceu nada, ninguém viu. Pensa que eu sou a pessoa mais santa do mundo, ninguém viu. Espera, foi assim que eles pensaram, está tudo bem. Não aconteceu nada, pensando eles que alcançaram o que desejavam. Muitas vezes nós pensamos que pelas nossas decisões nós vivemos um momento temporário de paz e achamos, oh glória. Meu amado, se você toma uma decisão errada, contrária à palavra de Deus, contrária ao que Deus disse, não acredite nessa falsa paz. Não acredite nessa falsa alegria, não acredite nessa falsa vitória. Ah, eu não dizimo e não oferto, minha vida é só prosperidade. Falsa. Ai, os meus amigos são todos do mundo, não tenho ninguém da igreja não, mas olha, são os melhores amigos do mundo, mentirosos, falsos. Ao seu tempo, Deus vai nos mostrar. Deus disse que não, mas eu fiz e olha, está dando tudo certo. Calma, é uma falsa paz, cuidado, cuidado. No versículo 14 diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Não se enganem, muito depois veio um vento terrível, veio um tufão tenebroso. Olha, eu desobedeci, eu ignorei a voz de Deus, está tudo bem, mas daqui a pouco vai vir um vento tenebroso, vai vir um tufão tenebroso. Igreja, em nome de Jesus, ouve a voz de Deus para a tua vida, ouve o que Deus tem te falado, ouve o que a palavra de Deus diz, ouve os conselhos do Senhor, porque vai vir o tufão. E muitas vezes nós estamos nesse tufão e queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a vida de Deus, não vão ver. Queremos que as pessoas se convertam. Ah, ninguém se converte olhando para a minha vida porque eu estou dentro do tufão. Quem vai querer viver no tufão? Aí damos aquela palavra de que o crente passa pela prova. Passa, mas passa, igreja. É monte e vale, monte e vale. Tem crente que só vive no vale. Quem vai querer? Quem vai querer? Deus levou Elias para a caverna, mas Deus levou Elias para o Monte Carmelo, onde ele derrotou os profetas de Baal, onde ele fez chover.
Foi um período, foi um tempo aqui e um tempo lá. Nós somos de fases, nós passamos uma fase mesmo do pipoco santo, todo mundo aqui. Daqui a pouco a gente passa uma fase mesmo desanimada, mas uma eternidade desanimada. Está amarrado isso em nome de Jesus. Uma eternidade do naufrágio está amarrada em nome de Jesus. Alguma coisa está mal. Não ignore a voz de Deus para a sua vida. Não ignore em nome de Jesus. No versículo 14 ele mostra. Não muito depois veio uma tempestade. Foi de repente. E aí aquela festa acabou. Aquela sensação de que estava tudo bem, acabou. Aí veio a adversidade. Aí começou as consequências. Começou tudo. E aí esse capítulo descreve tudo o que acontece nessa tempestade. O vento soprou e o navio vai quebrando pedaços do navio. Eles pedem a morte. Eles não veem mais estrelas, não veem mais o céu. Ficam todos desesperados e chega um dia em que acabou-se toda a esperança de salvamento, é o que eles dizem. Meus amados, existe um momento na nossa vida em que a adversidade, por causa dos nossos erros, das nossas decisões erradas, vai nos arrastar, vai nos sufocar. Nós vamos perder o controle totalmente. A Bíblia diz que eles perderam o controle e deixaram o barco à deriva. No versículo 15 ele diz, deixamos nos levar. A adversidade às vezes é tão grande que nós deixamos levar. Aí sabe o que acontece nesse momento? Satanás se aproveita. Ele adora. Satanás ama quando nós desprezamos o conselho de Deus. Porque é ali que ele sabe que nós vamos passar por uma turbulência e ele vai se aproveitar daquela turbulência. Aí Satanás vem naquela adversidade, aproveita os nossos erros e a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Aí Satanás vem para matar, nos afogar mesmo na tempestade, acabar com tudo que nós temos, matar a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa verdade. Ele tenta roubar a nossa âncora, que é a nossa fé. Nesse momento que nós estamos mais tenta mesmo destruir o que nós precisamos. E às vezes, igreja, a adversidade é tão grande que as pessoas deixam. É a crise financeira, é a crise conjugal, crise espiritual, crise emocional, deixa-se levar. E todas essas coisas exercem um domínio muito grande sobre as pessoas. Muito grande, muito grande, muito grande. Chega um momento que você diz, a tempestade está mais forte, eu não posso vencê-la, eu não consigo vencê-la. Aí no versículo 18 diz assim: foram açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Às vezes a tempestade demora muito tempo. Esse casamento que não muda. Essa minha vida financeira que não melhora. Essa dor que não passa, essa cura que não vem. Anos e anos e meses, a mesma crise. O mesmo pedido de resposta, Senhor responde, Senhor dá um sinal. Mas está tudo escuro e nós não vemos estrela, não vemos sol, não vemos nada. Deus está calado, Deus não responde a nossa oração. Por quê? Porque Ele já falou lá e eu desprezei. E agora passa um tempo em que Ele fica mesmo calado. Calado, porque Ele já falou e nós desprezamos. E nós não conseguimos ver sol, não conseguimos ver estrelas, não conseguimos ver nada. A crise é tão grande, a tempestade é tão grande que ela nos sufoca. E é muito difícil, porque não há nenhum sinal de resposta. Aí chegamos ao ápice da turbulência. Chegamos ao ápice dessa tribulação, chegamos ao ápice dessa tempestade. É quando não vemos mais nada, não ouvimos mais a voz de Deus, não ouvimos mais um sinal, nada. Aí a palavra de Deus diz que nesse navio houve perdas. Lançaram a armação do navio no versículo 19 ao mar, ou seja, o navio começou a se despedaçar, lançaram ao mar. Às vezes o ápice da nossa tribulação nós temos perdas. Perdas espirituais, perdas financeiras, perdas materiais. Perdas pessoais, perdas emocionais. Ficamos desesperançados. É o que vem, igreja, a seguir a desobediência à voz de Deus. É o que vem a seguir.
Só que observe que Paulo está dentro desse navio, que está perdendo pedaços, que está o povo desesperançado sem ver nada, e Paulo fica quieto. Porque ele avisou, ele vê tudo e fica quieto, ele avisou, ele não pode fazer mais nada. Ele fica quieto na dele. Aí quando chega no ápice, no limite, quando eles não têm mais esperança, aí eu quero em nome de Jesus ver a cara de vocês animados, que vocês estão com cara de velório. Pastor Tiago, né, tocando a música triste, tá todo mundo aí olhando para mim. Meu Deus, o ápice, Senhor, a gente está no ápice, meu Deus do céu. Eu espero que não, eu espero que ninguém aqui esteja passando por essa tribulação. E que ninguém venha passar e que ouçam a voz de Deus antes de passar por ela. Aí eu quero olhar para a cara de vocês agora e ver vocês um pouco mais animados. Eu vou tirar vocês, em nome de Jesus, dessa tribulação e vou levar vocês para um lugar verdejante, em nome de Jesus. Aí quando chega no ápice dessa tribulação, quando não ouvimos mais nada, não vemos mais nada, falta vontade de orar, falta vontade de ir para a igreja, falta comunhão com Deus, não dá nem vontade de ir à presença do Senhor, não dá vontade de mais nada. Quando chegamos nesse ápice, pensamos, eu vou morrer, Senhor, não há mais nada que possa me acontecer, Senhor. Muitas vezes pensamos, chegou o limite. Não, agora chegou o limite, agora já deu. Aí é nesse momento, igreja, que Paulo se levanta. Paulo é a presença de Deus nesse navio. É no ápice. Paulo fica o tempo todo quieto. Deus fica o tempo todo quieto quando nós tomamos decisões erradas. Desprezamos o conhecimento do Senhor, estamos passando pela turbulência. Deus fica quieto. Deus não responde, Deus não fala. Mas há um momento, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é amor, em que Ele se levanta. Quando chega no ápice do nosso desespero, aí Deus se levanta. Quando já houve perdas, consequências, colheita da nossa plantação, aí Deus vai e se levanta. Porque entrou a misericórdia e o amor de Deus. Aí no versículo 21, vem Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido. E não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Sabe, chega um momento em nossas vidas que nós estamos ali clamando: oh Deus, ajuda-me, está doendo. E Deus mesmo diz, mas nós não queremos ouvir. Olha, na verdade, se você tivesse me ouvido lá em 1900 e bolinha, olha, se você tivesse me ouvido ontem à noite, olha, se você tivesse me ouvido e calado a sua boca, se você tivesse me ouvido e não tomado essa decisão, se você tivesse me ouvido e controlado suas emoções, isso não teria acontecido. É o que Deus nos diz. Isso não teria acontecido se você tivesse me ouvido. Mas Deus é um Deus de amor. Aí Ele continua: para evitar esse dano e perda. Quantas perdas e quantos danos em nossas vidas nós teríamos evitado se ouvíssemos a correção do Senhor. Se ouvíssemos e entendêssemos que Deus é um Deus que ama e corrige. Se ouvíssemos, nós teríamos evitado tantos danos em nossa vida ministerial, sentimental, familiar, financeira, espiritual. Aí ele diz: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Deus é um Deus tão bom, Deus é um Deus tão poderoso, que mesmo quando nós erramos, porque nós somos falhos, e muitas vezes nós não só somos falhos, nós somos cabeça dura, nós somos egoístas, nós somos igual a meninos mimados, que queremos e queremos e queremos desse jeito, porque eu sou assim, porque eu não vou mudar. Sabe, mas Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, o seu amor é tão grande para conosco, isso é grande demais, nós não conseguimos imaginar, porque alguém vem e nos fere, e nós somos tão pequenos que não conseguimos perdoar. Mas Deus é tão bom que nós ferimos a Deus todos os dias e Ele nos ama e nos perdoa. O amor dele é tão grande que mesmo desprezando o conselho do Senhor, chega um momento em que o Senhor vem: olha, eu disse, filho, você teve que sofrer e passar por isso porque faz parte do princípio. Você escolheu a rebeldia, você é livre. Você teve que colher, você teve que passar pela turbulência, mas agora eu sou teu Deus e eu não te abandono. E a tua vida não se perderá. Sabe por que a nossa vida não se perde? Porque a palavra de Deus é fiel. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Nosso Deus é um Deus fiel.
Nós somos infiéis, nós nos esquecemos da aliança que fizemos com Deus. Nós nos esquecemos porque temos preguiça, porque temos nossos desejos, porque nos achamos super. Mas Deus não esquece a aliança que Ele fez conosco. E quando Ele diz, ainda que a casa que você tem aqui desse século se desfizer, eu tenho um palácio celestial, uma casa que nem ferrugem corrói, nem vento destrói. Sabe por que Ele diz isso? Porque muitas vezes a nossa casa desse século vai se corromper. Mas Ele é tão bom e tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele tem para cada um de nós uma casa celestial. Que os nossos erros, as nossas decisões erradas não vão nos afastar dessa casa. A única coisa que vai nos afastar dessa casa é se nós nos desviarmos desse Deus. É se nós decidirmos, eu não quero mais esse Deus, eu não creio mais nesse Deus, eu não vou seguir mais o caminho desse Deus. Aí, meu amado, você está dizendo, toma, Deus, a chave da casa celestial. Eu não quero porque eu não acredito em Ti. Eu não quero porque o Teu caminho é duro. Aí nós não temos garantia, mas os nossos erros, sabe, esses que nós queremos cometer todos os dias, as consequências somos nós que vamos sofrer. Mas chega um dia, igreja, que Deus vem e diz para nós, olha, eu disse, eu avisei, a minha palavra disse, você plantou, tem que colher. Eu sinalizei, eu ensinei. Você não ouviu os meus profetas. Agora, filho, agora, filha, você vai ter que colher. No versículo 22, quando Paulo diz, eu vos aconselho, tenha bom ânimo. Eu vejo como Deus é bom, que mesmo quando nós plantamos errado, mesmo nós merecendo o castigo, mesmo nós fazendo más escolhas, Deus é um Deus misericordioso. É isso que eu olho quando Paulo se levanta. Olha, eu falei para vocês. Vocês não ouviram. Mas olha, já agora, tem de bom ânimo. A adversidade, igreja, pode destruir o teu barco, mas ele não vai te matar. A adversidade, ela não vai te matar. A adversidade pode até deixar sequelas. A adversidade pode ser muito grande. A adversidade pode chegar no ápice, mas ela não é maior do que a misericórdia e o amor que Deus tem por mim e por você. Ela não é maior. Ela não vai te sucumbir, porque nós erramos. E a tribulação vem, a tempestade vem, mas ela não é maior do que o amor que Deus tem por mim e do que o amor que Deus tem por você. No versículo 24, Paulo diz assim: não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que tremendo. É necessário. Não tema, porque é preciso. Ou seja, Deus tem um plano. E o plano é chegar até César. Então, igreja, preste atenção. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida. E ainda que você erre, e ainda que você enfrente a turbulência, Deus não vai permitir que você pereça, que você morra. Que você pereça, você vai perecer. Mas que você morra, Deus não vai permitir. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para a tua vida. E o plano de Deus jamais morre. O plano de Deus é certo. Ele vai, muitas vezes nós atrasamos esse plano de Deus. Está demorando, está demorando, está demorando. Mas o plano está lá, Deus está ali. E por isso Ele não permite que você pereça, porque Ele quer ganhar toda a tua casa. Porque Ele quer ganhar essa nação. Por isso o plano dele não vai perecer, não. Você não vai sucumbir, não, igreja. Deus tem um plano. A adversidade, por mais alta que seja, jamais vai destruir o propósito de Deus. Jamais vai destruir o propósito que Deus tem na tua vida. E Deus te diz essa tarde, tem bom ânimo. Nós podemos ser infiéis como somos muitas vezes, mas temos que lembrar que o nosso Deus permanece fiel para sempre. Fiel à sua palavra. Quando Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está a falar a verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra dele é fiel. Ele desbarata os exércitos em nosso favor.
A adversidade não pode nos vencer porque Deus tem promessas em nossas vidas. E aí eu olho para o versículo 31 e vejo, o apóstolo Paulo disse assim, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Olha, no meio da tempestade nós queremos fugir da presença de Deus, acabar com o nosso casamento, sair do nosso trabalho, sair da nossa igreja, abandonar nossa família. Na adversidade nós queremos mesmo tirar a nossa vida. Seja lá qual for o barco que você esteja querendo sair, Deus manda te dizer essa tarde: permanece. Permanece no teu barco. Permanece. Permanece, porque se você pula, se você sai fora, aí como é que Deus vai operar? Como é que a glória de Deus vai ser manifesta se você desistiu? Como é que o poder de Deus vai ser revelado se você desistiu? Como é que Deus vai operar um milagre em sua vida se você desistiu antes da bênção? Permanece no barco. Não abandone a fé. Muitos no meio da turbulência abandonam a fé, não abandone a igreja, não abandone a comunhão com Deus, não abandone a vida de oração, não abandone a leitura da palavra de Deus, porque a vitória só vem para o vencedor. É ao que vencer. Ao que vencer. A palavra de Deus diz que o reino dos céus é conquistado. A força é ao que vencer. Apocalipse sempre diz: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-te-ei sentar-se. Meus amados, é ao que vencer. Não é o que pula fora do barco, não é o que foge da tribulação. É a que passa sabendo que Deus é conosco. É o que passa. Ainda não vendo sol nem estrelas, mas sabe: Senhor, sei que tu és comigo, Pai. Eu sei que tu vais aparecer, Senhor. Eu sei que eu tomei a decisão errada, Pai. Mas tu és Emanuel, Deus comigo. Tu não vais me abandonar, Senhor, porque tu me amas. É isso que nós devemos dizer sempre, não abandonar. Fugir de um problema não é a resolução, igreja. Muitos de nós fugimos, é muito fácil fugir e pular fora. É muito fácil. Mas Deus diz para nós: não saia do barco. No versículo 39, diz assim: quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio. Olha que tremendo. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aqui diz que quando amanheceu, eles olharam uma enseada. Meus amados, você pode ser que esteja vivendo agora uma noite longa de tempestade. Uma noite longa sem ver a resposta da sua oração. Uma noite longa sem saber o que fazer da sua vida, que decisão tomar, que orientação. Senhor, eu estou perdido. Mas eu quero te dizer que existe um amanhecer. Que existe o nosso Deus nos orientando, que existe uma luz, que existe a voz do Senhor ali, que muitas vezes nós não ouvimos, porque nossos ouvidos estão tapados, mas essa tarde Deus quer destapar essa rolha aí do teu ouvido. Deus quer destapar essa sua surdez espiritual, para que você possa ouvir a voz de Deus e ver, enxergar o amanhecer em tua vida, porque Deus tem uma enseada preparada para você. Por isso que nós não devemos fugir. Vai vir o amanhecer, Senhor, vai vir a enseada, a luz vai chegar, porque Deus é fiel. Houve um momento em que estes homens, e é aí onde eu quero que você preste muita atenção. Houve um momento em que estes homens decidiram desobedecer à voz de Deus. E sofreram muito por causa do princípio de colheita, o princípio divino. Se nós decidimos desobedecer, nós vamos sofrer. Existiu um momento em que Deus apareceu com sua infinita misericórdia e amor e mostrou para esses homens um caminho maravilhoso, uma enseada, a saída. Mas eu olho para essa história aqui e vejo que existiu um momento em que esses homens reconheceram a voz de Deus e passaram a obedecer o apóstolo Paulo, que era ali a voz de Deus. Igreja, sabia que muitas vezes
Nós passamos pela tempestade, pelo naufrágio, pela dor, pela perda. E ainda assim não reconhecemos a voz de Deus. E ainda assim decidimos continuar no nosso erro. Decidimos continuar com a nossa cabeça dura. Decidimos continuar fazendo as nossas mesmas coisinhas como se não houvesse amanhã. E Deus essa tarde quer falar para cada um de nós, em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Não viva como se não houvesse amanhã. Ouça a voz de Deus. Não viva de tempestade em tempestade. Não viva de naufrágio em naufrágio. Ouça a voz de Deus. Não fique à espera. Não fique à espera de mais um naufrágio. Ouça a voz de Deus. E quando eu digo ouça a voz de Deus, igreja, é muito simples ouvir a voz de Deus. Você não precisa ficar aí no seu quarto tudo fechado, tentando ouvir algo audível. Você pode somente, simplesmente, abrir essa palavra e você vai ver aqui a voz de Deus. Aqui está a voz de Deus para a tua vida. Aqui está a voz de Deus para os teus planos. Aqui está a voz de Deus para a tua família, para a tua casa, para o teu ministério. Essa é a voz de Deus. Você não precisa ficar à espera de um profeta, de que caia um raio de céu, de que caia um sinal dos céus. Aqui está a voz de Deus. Se você simplesmente entrar no seu quarto em secreto, abrir essa palavra, você vai ouvir a voz de Deus. Eu duvido que você entre no seu quarto, desliga esse seu telemóvel abençoado que não lhe larga, que vai atrás de você onde você vai à casa de banho, telemóvel vai atrás, vai à mesa do almoço, telemóvel vai atrás. Claro, o telemóvel hoje em dia tem perna. Larga esse telemóvel, entra no teu quarto em secreto, abre a palavra de Deus. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E eu duvido que Ele não fale contigo. Duvido. Ai, lê a palavra de Deus. Deixa Ele falar o teu coração. Mas quando Ele falar, igreja, obedece. Não espere a tempestade. Porque depois, quando vem a tempestade, nós nos enganamos tanto. Pedimos campanha de jejum, de oração, descarrego, oração forte, reza braba. Pedimos um monte de coisa e nada disso vai valer a pena. Aí perde tempo de gente orando, profetizando, jejuando, pagando um preço terrível. Para quê? Se você vai ter que passar por essa tempestade. Aí muitas vezes negamos o nome de Deus, o poder de Deus em nossa vida, porque estamos ali naquela tempestade. Mas na verdade foi fruto do nosso erro. Foi fruto das nossas escolhas erradas. Em nome de Jesus, antes de tomar uma decisão, lembre, o que foi que Deus disse? Quem Deus usou para se levantar na minha vida, para me dar uma palavra profética? Eu ouvi a profecia? E os conselhos? Eu ouvi? E o que a palavra de Deus diz sobre tal coisa? Eu tenho ouvido? Eu tenho prestado atenção e obedecido? Em nome de Jesus, igreja, Deus chama a sua igreja para não mais entrar na tempestade. Porque a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. A Bíblia diz que o Senhor nos leva em águas tranquilas. Se você vai para a tempestade, não foi o Senhor que te levou. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que Deus tem falado e tem desprezado o conhecimento do Senhor. E o Senhor quer que essa tarde você se arrependa e obedeça. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, para que Ele possa ouvir a tua oração e te responder. Tem pessoas aqui que sabem porque Deus já mostrou o erro, Deus já mostrou o engano, Deus já mostrou aquela decisão errada, mas tem dito, eu quero. E Deus diz essa tarde, ouve a minha voz, ouve o meu conselho, para que eu possa responder a tua oração. Tem pessoas aqui que não têm tido respostas de oração, que têm orado e suas respostas não estão chegando. E Deus diz, ouve a minha voz, obedece,
para que as tuas orações sejam respondidas. Deus tem uma enseada, igreja, para cada um de nós. E nós estamos retardando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida por causa das nossas decisões erradas, das nossas palavras erradas, das nossas emoções nas horas erradas. Oh Deus, vem operar sobre a tua igreja, Pai. Vem operar sobre o teu povo, Senhor. Vem operar sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, vem sobre cada mente, sobre cada coração aqui, Senhor. Traz à memória, Deus, aquilo que Tu tens nos aconselhado, Deus, aquilo que Tu tens nos falado, Deus, aquilo que Tu tens nos orientado, aquilo que Tu já pediste a cada um de nós, Senhor. E nós temos relutado a Te entregar, Senhor. Nós temos relutado, Deus. Pai, que em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas agora, Pai. Ouvidos estejam atentos à Tua voz, Senhor. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pai, em nome de Jesus, quebra corações endurecidos nesse lugar, Senhor. Quebra, Deus, em nome de Jesus, Deus, toda altivez, Senhor. Quebra, Pai, todo espírito de rebeldia, Senhor. Traz a nossa memória agora, Deus. Em nome de Jesus eu te clamo, Pai. De todos esses que estão aqui, aquilo que Tu tens, Deus, nos pedido, Senhor. Aquilo que Tu tens nos mostrado, Senhor. Aqueles caminhos que Tu tens trilhado para cada um de nós, Senhor. Mostra-nos, ó Pai. Aviva a nossa mente agora, Senhor. Nos faz nos humilhar diante da Tua poderosa presença, Senhor. Nos faz nos humilhar e reconhecer, Senhor, que temos traçado os caminhos de acordo com os nossos sentimentos, ó Pai. Mas que essa tarde, Deus, nós possamos colocar o Teu caminho, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Deus quer ouvir o teu clamor, igreja. Deus quer dar resposta. Senhor, faz aqui nesse lugar, Deus, pessoas que ouvem a Tua voz e obedecem, Senhor. Levanta crentes, ó Pai, que ouvem a Tua voz, Senhor, e Te obedecem, Pai. Crentes que são guiados pelo Teu Espírito e não pelas emoções, Senhor. Crentes que são guiados pela Tua palavra, Deus, não pelo nosso eu, Senhor.
Senhor, faz diminuir o nosso eu, Pai. Cresce, Deus, em nossa vida, Pai. Toma as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas palavras em Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Deus, nesse momento, aquilo que nós estamos pensando, Deus. Os nossos planos, ó Pai. Em Tuas mãos, Deus. Que nós não venhamos a desprezar, Deus, o conhecimento e a sabedoria, Pai. Que nós não venhamos, ó Pai, a desprezar, Senhor, o sinal que Tu envias para cada um de nós, Senhor. Que nenhum precise passar pela tempestade, Pai. Que nenhum precise passar pela agonia, Senhor Deus. Que nenhum precise passar, Deus, pela escuridão, Pai. Mas que prontamente possamos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ser humildes, ó Pai. Humildes, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Tem pessoas aqui nesse lugar que estão confusas. Porque têm ouvido